que irá apresentar o seu trabalho chama-se Manuel Moisés Bessa, cujo nome do trabalho é Análise de desempenho dinâmico de controladores de sistemas de potência em condições de ressonância forte de modos de oscilações de sistemas eletricamente interligados. Obrigada. E vai seguir a frequência dele apresenta e cada um tem 5 minutos para dar suas considerações sobre o trabalho. Eu acho que vou falar assim. Vai falar assim? Consigo. Boa tarde a todos. Sou Manuel Moisés Bessa, sou engenheiro eletricista e não elétrico. E sou formado na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E atualmente sou mestrando em engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina. E esse trabalho é a primeira parte, são os resultados da primeira parte da minha dissertação. E como a colega acabou de dizer, o título é tão comprido assim, né? Que é Análise de desempenho dinâmico de controlador de sistema de potência em condições de ressonância forte de modo de oscilações eletricamente interligados. Então, a minha apresentação é subdividida da seguinte forma, né? Introdução, onde vou tentar dar uma pequena aulinha aí para nós entrarmos no assunto e vou contextualizar o problema, falar dos objetivos, os controles propostos e os resultados e, no final, a conclusão. Então, primeiramente eu gostaria de definir o que são os sistemas elétricos. Tá, valeu. Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de falar o que são os sistemas elétricos de potência. Sistemas elétricos de potência são um conjunto de equipamentos eletricamente ligados, cujo objetivo é de transmitir, enfim, gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. Então, a função primordial é isso, é pôr à disposição dos consumidores a energia elétrica com maior confiabilidade, maior qualidade e com segurança, sobretudo. Então, ele é subdividido em 3 partes principais. Parte de produção, subsistema de produção, subsistema de transporte e subsistema de distribuição. Como está aqui esquematizado, aqui é uma produção hidrelétrica, que a gente erroneamente chama de barragem elétrica, né? Que barragem é obra de construção civil. Então, na engenharia elétrica, a gente chama de central hidrelétrica. E aqui você tem o segmento de transmissão, que, enfim, que tira energia daqui da geração até centro de carga. E depois você tem a parte de distribuição, que chega efetivamente para nossas casas. O ponto para onde? Para passar. Epa, já passou. Bom, o subsistema de produção, como eu já falei, ele é responsável para a geração de energia elétrica e as gerações fazem em usinas. E energia elétrica é nada mais do que a transformação de outras fontes de energia. Por exemplo, você pega energia solar e transforma em energia elétrica. Enfim. E essas usinas, essas centrais, eles são definidas em função da fonte primária de energia que se transforma em elétrica, no caso. Então, como eu dizia antes, vamos chamar de usina hidrelétrica, aqui está aqui exemplo, que é usina energia vindo fonte de água, chamada usina termoelétrica, que vem através de queimas de carvão, combustível e tal, como ele acabou de apresentar há pouco tempo. Aquilo era uma fonte de energia térmica. E tem aqui usina eólica, comumente chamada de parques eólicos, né, que são energia através de vento, tá? E tem usinas solares, que é através de energia solar, ok? Então, todas as fontes são as fontes primárias que eu uso para... E depois eu transformo em energia elétrica. Está difícil aqui, tá?
E o subsistema de transporte, como eu disse no segundo slide, eu gero energia, e geralmente energia em grande escala é gerada em lugares remotos, então eu preciso trazer essa energia para centro de carga. Então o segmento responsável para isso é chamado segmento ou subsistema de transporte. E como são percorridas longas distâncias, então a necessidade dessa transmissão de energia seja em alta tensão. Alta tensão, como a palavra diz, né, são maiores níveis de tensão, em termos de kilovolt, tá? E depois, enfim, o que nós recebemos exatamente é nesse subsistema de distribuição, que é responsável para distribuir energia elétrica para nossas casas, enfim, indústria por aí. E essa distribuição é feita em média tensão no caso dos clientes, tipo indústrias, e é baixa tensão, né, já é 110 volts, 220 volts, no caso das nossas residências. E esse é o diagrama, mais ou menos, que a gente... Um exemplo, assim, de diagrama que a gente usa para estudos, né, de sistema de potência. Esse aqui sinaliza uma geração. Pode ser eólica, enfim, hidrelétrica e tal. E essa setinha preta aqui, ele simboliza o consumo. Aqui o consumo pode ser equivalente de todas as cargas de uma cidade, por exemplo. Tá? E o objetivo... Essas setas verdes, ele mostra o fluxo de potência, qual é a direção que a energia está a sair e de onde vai. E se vocês forem ver, ele vai geralmente na direção da carga, porque a carga está precisando de energia para consumir. Tá? E o objetivo principal aqui é o balanço de fluxo de potência, que a geração daqui tem que ser capaz para atender esse consumo. Se não for capaz de atender esse consumo, vou ter a subfrequência e meu sistema vai ao colapso. E se for suficiente e atender a minha demanda, enfim, eu tenho um sistema estável, equilibrado, no caso. Bem, hoje em dia todos nós somos, de alguma forma, atrelados à energia elétrica. Temos celular para carregar, temos computadores, temos luzes, essas coisas todas. Então, o crescimento da população mundial, ele cada vez mais demanda que a energia seja gerada de tal forma que supra a necessidade, né? Então, esses tipos de desafios, ele faz com que surjam os fenômenos, faz com que surjam as interligações. E o que são interligações? É nada mais do que pegar energia de uma área que tiver uma boa capacidade de geração e levar para a área, por exemplo, que não tem uma capacidade de geração, de modo que o balanço de fluxo de potência seja fechado, de modo que a gente consiga atender a demanda desse país, dessa área, etc. E aqui tem um exemplo aqui, esse aqui é o sistema brasileiro, ele mostra como o sistema brasileiro é interligado. Eu tenho aqui essas regiões, por exemplo, ele não tem geração, ele não gera energia elétrica, então ele precisa que venha energia elétrica de algum lugar. Daí a necessidade de fazer todas as interligações, de trazer energia elétrica das regiões com maior capacidade de geração para as regiões que não têm essa capacidade de geração. Só que, no entanto, as interligações eles aumentam a complexidade do sistema, porque está envolvido linhas de transmissão, equipamentos de alta complexidade, termos dinâmicos e tudo mais. Então, isso traz problema para nós, da nossa área, porque eu tenho que garantir que a operação opere de forma segura e que os meus controladores sejam capazes de controlar o sistema sempre que acontecer algum distúrbio, alguma perturbação. Então, uma das grandes complexidades que nós temos são chamados de modos de oscilações eletromecânicas. Tem que voltar. Você pode estar mudando aí, fazendo favor? Tá? Isso. Então, uma das grandes complexidades
são exatamente o surgimento dos modos de oscilações eletromecânicas. Esses modos de oscilações eletromecânicas, eles são originados como interações dinâmicas entre as máquinas que estão gerando energia do sistema. Porque as máquinas têm dinâmica, enfim. O que eu tenho que garantir é que dentro de um sistema, todas as minhas máquinas operam de forma sincronizada. Então, se eu tiver uma máquina fora do sincronismo, ele afeta todo o sistema. E, geralmente, esses modos de oscilações que trazem esses problemas de falta de sincronismo. Tá? E as interligações, para além da vantagem que tem de fazer com que as regiões mais remotas, que não têm energia, recebam energia através da linha de transmissão, ele também ajuda na expansão desses modos de oscilações. Ou seja, o problema numa área causa problema na outra área, tá? Ou seja, leva problema na outra área. E esses modos são classificados conforme as frequências, tá? Uma faixa de frequência. Por exemplo, chamamos de modo interáreas. Eu trouxe aqui uma figura para exemplificar. Por exemplo, aqui eu tenho uma área 1, que pode ser uma província, pode ser uma região do país, aqui a área 2 também. Tá? E aqui eu tenho uma linha de interligação que conecta essas duas áreas. Então, o que seria modo interárea? Modo de oscilação interárea seria exatamente que as máquinas desses sistemas, eles estão oscilando contra as máquinas desse sistema, ou seja, as máquinas desse sistema não têm sincronismo mais com as máquinas deste sistema. E a sua frequência de oscilação de identificação é de 0,2 Hz a 0,5 Hz. E tem um modo local, que é as máquinas dessa mesma área, ou seja, esse conjunto de máquinas, falta sincronismo com esse conjunto de máquinas. E a frequência de identificação é de 1 a 2 Hz. Eu tenho um modo interplanta, que é, por exemplo, aqui eu tenho uma planta que são as máquinas daqui, dessa planta, então a falta de sincronismo entre essas máquinas. E a frequência de identificação é de 2 a 2,5 Hz. Então, para que o sistema opere de forma segura e estável, eu preciso eliminar esses modos, tá? E para isso, a gente utiliza os estabilizadores do sistema de potência, né? Ou os dispositivos de eletrônica de potência. E nesse trabalho, eu utilizo exatamente o estabilizador do sistema de potência. Bom, aqui é mais matemática, então eu queria explicar que, enfim, os sistemas elétricos são sistemas dinâmicos e eles são representados pelas equações algébricas diferenciais e não lineares. Tá? Aqui há uma correlação das variáveis aqui que torna difícil a análise dos sistemas de forma não linear. Então, e a estabilidade para pequenas perturbações é que exatamente eu pegar o sistema, linearizar esse sistema e fazer uma análise linear e garantir que a minha resposta da análise linear tem que realmente representar o comportamento real do sistema. E, por outra parte, é que a estabilidade de pequenas perturbações, que ele cuida, ele é um tipo de controle que precisa garantir que o sistema opere estável quando acontecem as perturbações constantes que têm surgido no sistema. Por exemplo, se eu apagar uma lâmpada aqui, estou a alterar um ponto de operação. Se uma cidade, se as cargas de uma cidade, enfim, sair da interconexão, eu preciso garantir que o sistema continue operando estável, independentemente dessas variações. E essas pequenas variações permitem com que a minha representação linear do sistema seja próximo ou fielmente à representação algébrico diferencial e não linear do sistema. Aí, para obter agora esses modos, após a linearização dessas equações, esses modos são nada mais, para quem da matemática, são nada mais do que os autovalores dessa matriz A, tá? Eles que eles que ditam a dinâmica do sistema, eles que dizem para você como que o sistema está operando, está estável, está instável. E mais para frente eu vou mostrar quais são as considerações para ser considerado não estável. Tá? E aqui, né, forma genérica matemática de um autovalor que tem uma parte real e uma parte imaginária. E esse ômega i, ele é chamado de frequência natural. Então, ele que mostra para você qual é a frequência da oscilação e se o modo eletromecânico ou não. E para representar em Hertz,
eu divido por 2π, tá? E esse aqui é amortecimento, tá? Ele é um índice que mostra se esse modo aqui está bem amortecido ou não. Pode entender amortecimento como o carro mesmo. Se o seu carro, o amortecedor não estiver bem amortecido, tu não consegues passar numa quebra-mola, tá? Então, eu preciso garantir que o amortecimento do modo seja bom, de modo que quando ocorrer uma perturbação, o meu sistema continua operando estável. Bom, no entanto, a linearização das equações dos sistemas, ele varia, porque quem entende matemática sabe que a gente lineariza a equação em torno de um ponto de operação. Se eu mudar o ponto de operação, estou mudando a característica dessa linearização. Então, nessa linearização das equações, pode acontecer o caso em que dois modos do sistema, ou dois autovalores dos sistemas, coincidem no plano complexo. Pode coincidir no amortecimento ou na frequência. E, pela física, a ressonância é nada mais quando a frequência de alguma coisa, quando tiver duas coisas de mesma frequência, tá? Então, quando isso acontecer, eu tenho a ressonância. E nos sistemas dinâmicos, o que é que se observa? Quando eu tenho uma ressonância, quando dois modos possuem mesma frequência ou amortecimento, isso pode fazer com que um dos modos perca o amortecimento, ou seja, se torne instável. E é exatamente isso que eu não quero, que o meu sistema seja instável, tá? Porque lembrando que os modos, eles que ditam a operação segura do sistema, tá? Então, e esse fenômeno de ressonância, ele é dividido em duas partes, chamada ressonância forte. Duas partes não, são dois tipos de ressonância, tá? A ressonância forte, que é o sistema linearizado, não é diagonalizável no ponto de ressonância. Pronto, isso é matemática, não vou entrar muito em detalhe, não. E a ressonância fraca, quando aconteceu o caso contrário. Bom, eu trouxe aqui um exemplo matemático, tá? Não vou entrar muito em detalhe, eu trouxe um exemplo aqui genérico, vou começar a partir daqui, tá? Enfim, essa é uma matriz complexa. E o que é a ressonância exatamente? Eu tenho aqui um parâmetro, né? Que eu deixei um parâmetro e vou variar ele de -2 até 2. Aí depois vou observar qual é o comportamento dos autovalores no plano complexo. Então, variando esse U de -2 a 2, o que eu vejo? Aqui, -2, aqui -2. Então, esses modos, eles vêm se aproximando e chegam nessa região onde eles são exatamente iguais no plano complexo. E é esse ponto aqui nós chamamos de ponto de ressonância. Então, nesse ponto, o que acontece? Um dos modos cresce rapidamente e outro modo vai e se torna instável, porque ele cruza o zero, tá? Ele passa por semiplano direito. Então, quando o modo passa por semiplano direito, ou seja, quando ele tem uma parte real positiva, ele é considerado modo instável. Então, esse aqui na teoria, esse é fundamento de ressonância. Esse é fundamento de ressonância de modos. Quando isso acontecer, um dos modos necessariamente será instável. Só que nos sistemas elétricos ou nos sistemas dinâmicos reais, não acontece exatamente a ressonância forte por causa da complexidade dos próprios sistemas e dos fatores externos do sistema, tá? Então, para representar um exemplo, mais ou menos, eu insiro uma perturbação para fazer uma representação próximo de um sistema dinâmico real. É mesmo a matriz anterior, mas eu somo essa perturbação e eu tenho essa matriz. E vou variar esse parâmetro U de -2 a 2 do mesmo tempo. Aí o que eu vejo? Quando está no -2, esse modo começa aqui, esse modo começa aqui, e chega aqui mais ou menos nessa região que era ressonância no caso anterior. O que acontece? Um dos modos passa para cá e outro modo passa para cá. E esse modo tende a ir cruzar esse eixo zero. Então, essa é a tendência, tá? Isso mostra que para outros valores de U, esse modo se torna instável. Então, matematicamente, eu demonstrei o que é ressonância. Então, qual é o meu objetivo? Como o sistema elétrico é um sistema dinâmico e a sua operação é através dos modos,
Então, certamente pode acontecer um caso que eu tenho uns modos com esse comportamento. Então, o que eu vou fazer nesse trabalho? Eu vou fazer uma análise da ocorrência de ressonância e sistema eletricamente interligado, tá? E depois vou projetar um controle para amortecer o modo que for a instabilidade após a ressonância. E, enfim, depois vou fazer uma análise de desempenho desses controladores. Bom, esse é muito engenharia elétrica. Mas para fornecer o amortecimento, Bicho. Bom, passa aí para os resultados que meu tempo já acabou aqui, estou dando aula. Vai, passa para os resultados. Tá, olha só, mostrei. Esse aqui é o meu sistema que eu utilizei. É um sistema... Esse sistema é utilizado na engenharia elétrica em todo o mundo. Ele representa uma parte do sistema canadense. Ele é composto por 4 geradores, que podem ser 4 centrais de produção. Eu tenho uma linha de transmissão que está levando energia daqui para cá. E eu tenho carga que eu estou alimentando. Então, o que eu quero olhar? A variação dessa potência de transmissão de uma área para outra, se ele pode causar ressonância, e eu vou ter que projetar o controle para controlar isso aí. Sim, vou apresentar os resultados só. Bom, eu observei isso, tá? Observei o mesmo comportamento da ressonância anterior, que conforme for variando a potência de transmissão, um modo vem e passa aqui, cruza o eixo zero, então se torna instável, e outro modo cresce aqui após a região da ressonância, ele continua não sendo instável. E qual é o meu objetivo? Eu tenho que colocar um controlador para amortecer exatamente esse modo, para evitar esse comportamento. Bom, esses aqui são critérios que a gente usa para determinar qual é a máquina que eu posso utilizar no sistema para amortecer esse modo. E essas aqui são expressões matemáticas de controladores que eu projetei. Esse aqui eu projetei por uma técnica de mode shape e fator de observabilidade. Esse aqui pelo método de controlabilidade. E o método de mode shape e fator de observabilidade, ele disse para mim, olha, se você colocar o controlador na máquina 3, você vai conseguir amortecer esse modo. Então, eu projetei o controlador, eu coloquei, e eu fui verificando e observei que não controlou, tá? E fator de controlabilidade, ele me disse, olha, se você colocar o controlador no gerador 4, você vai conseguir controlar o modo. E aqui são curvas de amortecimento que eu quero. Então, e eu enxerguei também que não consegui controlar o modo. Bom, o que eu tirei a conclusão? Que os métodos convencionais, isso aqui está na literatura, que os métodos convencionais, que são os métodos que simplesmente se importam com a estabilidade do modo, eles não recebem a informação exata de que um controlador, que uma variação do sistema pode afetar, no caso da estabilização desse modo, tá? Aí eu recorri a um método que é o controle robusto. O que é o controle robusto? São comumente usados para analisar qual é a resposta do sistema quando tem uma perturbação. Ou seja, eu tenho aqui velocidade do gerador 3, velocidade do gerador 4, eu quero fazer uma variação de carga. Aí o que esse método diz para nós? Se eu variar a carga aqui e eu controlar simplesmente o gerador 4, então eu quero garantir que o modo que é representado pelo gerador 3 continua estável. E é um problema de otimização, tá? Que minimizar essa função objetiva aqui, esse K é o controlador. Enfim, cara, já extrapolei os minutos aqui. Fazendo aquilo... Tá, mas tem uma tolerância aí, tá? Fazendo aquilo... Não, estou chegando no fim. Mas tem que ter tolerância, não tem como fazer isso. Tá, beleza. Enfim, pelo aquele método eu consegui projetar esses 3 controladores. Agora vou inserir no sistema para analisar qual é a resposta desses 3 controladores. Aí, inserindo no sistema, o que eu observei? O meu amortecimento foi aumentando, e nos últimos pontos de operação, eu tenho esse controlador que tem maior amortecimento. Então, ele não cruza o zero. Enquanto esses outros controladores, por exemplo, esse controlador K1, ele é instável no maior ponto de operação. Esse controlador K2,
Esse contador K2, ele é estável, mas porém ele me dá uma faixa de amortecimento muito menor. E esse último controlador K3, ele me dá uma faixa de amortecimento muito maior do que 10%. Portanto, para mim, é satisfatório. E esse comportamento pode ser observado também aqui através dessa curva de ressonância. Então, esse modo crescia para cá e se via para cá. Após a região da ressonância, esse modo, em vez de ir para a instabilidade e cruzar a linha do zero, não cruza, ele volta para cá. Portanto, estou garantindo que, com esse meu controle aqui, eu consigo amortecer esse medo e eu garantir a operação estável do meu sistema. Bom, enfim, é isso aí. Minhas conclusões são isso aqui. Variando o parâmetro do sistema, eu consegui comprovar que num sistema dinâmico eu consigo ter ressonância, como diz a teoria, e o desempenho dos meus controladores ele está intrinsecamente interligado à interação desses modos, que quando eu quero controlar um modo pelo meu método clássico, não consigo, tá? E está aqui os métodos convencionais que eu falei, que são métodos clássicos, não conseguiram controlar meu modo, porém a instabilidade do modo ele foi resolvido utilizando então esse controle robusto, como seria de esperar. Tá, essa é a contribuição porque na literatura nós não nos métodos de controle de ressonância nenhum método utiliza as técnicas de controle robusto para amortecer o modo. E no nosso trabalho conseguimos comprovar que com a implementação do controle robusto eu consigo controlar esse modo e eu garantir uma operação estável do sistema. Desculpa pelo tempo. Dando continuidade ao evento, o professor Manuel Pungo pode dar primeiro as suas considerações sobre o trabalho do Manuel Moisés, por favor. 5 minutos. Eu falo sempre menos, não sei. Ok, tudo bem. Melhor. Bom, Manuel, muito obrigado pelo trabalho. Primeiramente dizer que o seu trabalho tem um tema sofisticado. Eu gostei. Num país como o Brasil, onde a energia é definitivamente uma problemática e as diferentes fontes de geração vão aparecendo, não é? Desde a geração hidrelétrica, a geração termoelétrica, a eólica vai se desenvolvendo cada vez mais no país e a solar. Portanto, trazer um conceito desses foi bastante atual e pertinente. O seu trabalho, na base do que entregou, sobretudo, me pareceu bem estruturado, me pareceu apresentado com um caráter acadêmico digno de um mestrando. Portanto, está bem feito. Tem uma linguagem muito cuidada, deixa-lhe dizer, com acentuação, pontuação bem estabelecida, e isso é um parâmetro que eu verifico bastante nos trabalhos. A qualidade, no geral, do seu trabalho é muito boa. Eu achei que, de alguma maneira, faltou substância na parte do desenvolvimento. Não sei se você cortou propositadamente. Sim, porque ele, na verdade, é o resumo de um artigo que eu submeti a um congresso internacional. E a Dominga não me deu tempo de fazer. Na verdade, ele estava em inglês, eu escrevi em inglês e, enfim, eu tive que traduzir num dia para já submeter. Então... Ok. Pronto, achei que faltou esta parte, um bocadinho de substância no desenvolvimento, e compreendeu-se melhor o objetivo do seu trabalho através da explicação. Acho que faltou clareza na forma como você expôs o objetivo do trabalho na parte escrita. E quanto à apresentação, pronto, você se enervou por conta do tempo e por conta lá do homem que estava a mudar os slides. É importante saber controlar esses parâmetros nesse tipo de apresentações. Pronto, extrapolou no tempo, sabe que o tempo é uma das principais variáveis de trabalho do engenheiro, né? A sua potência e energia sobre o tempo. Então, se você não respeita o tempo, tudo vai descarrilar. Portanto, é importante ter isso em linha de conta. A dada altura, eu achei que você acabou se perdendo nas explicações matemáticas e esqueceu-se de socializar um bocadinho as suas teorias. Porque às vezes quando nós apresentamos um trabalho, e isso quando você vê os homens da Microsoft ou da Apple apresentarem os iPhones,
Você vê que eles fazem um bocadinho daquele roadshow para mostrar, na linguagem das pessoas que estão na audiência, como é que elas vão poder beneficiar dessa nova versão do iPhone. Então, faltou um bocadinho isto, talvez pelo facto do trabalho ter sido direcionado para uma comunidade científica, o que é, de alguma maneira, compreensível. No final, eu estava à espera que você fizesse uma conclusão igual à abertura. Na abertura, você mostrou a aplicabilidade prática do seu enunciado, mas no final não mostrou a aplicabilidade prática do seu resultado. Tempo. Mas confesso que fiquei positivamente agradado, passa a redundância, com a qualidade do seu trabalho. Muito bem. Tá, obrigado. Então, boa tarde, Manuel. Bom, eu concordo com os comentários que o professor acabou de fazer e gostaria de colocar mais alguns para completar, né? Uma condição para você apresentar um trabalho, falar ao público, é conhecer sua plateia, né? Eu acredito que nem todo mundo aqui seja especialista no que você falou, né? Então, isso é fundamental você conhecer. Então, você vai apresentar seu trabalho no congresso, onde tem engenheiros elétricos, você vai falar de uma maneira. Você vai falar para um público que não é especialista, você vai falar o mesmo assunto, mas usando uma linguagem totalmente diferente, mais didática, né? Até para afastar, nós somos de exatas, a gente tem quem não é de exatas assusta, né? Fala de matemática, física logo no início. Então, você colocou equações avançadas de alto valor, de matrizes, números complexos. Então, acho que faltou adaptar para a linguagem mais geral do público mais geral, que é um público, eu acredito, bastante heterogêneo. Então, acho que então, você tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, conhecer sua plateia e adaptar a sua fala. O segundo, de novo, reforço a palavra do professor, você deve respeitar o tempo que foi dado. Isso é importante, porque são vários trabalhos, existem várias outras pessoas, e respeito à organização que cuidou, estudou bastante, a gente deve seguir o tempo que foi dado, né? Procurar não se estender demais, né? A sua exposição eu gostei um pouco, mas foi mais didática, que está no texto, né? Eu tinha algumas perguntas, mas algumas perguntas foram respondidas na sua exposição, mas mesmo assim ainda está muito técnico. Você, para um especialista, por exemplo, você começa com um trabalho de matemática. Sempre a generalidade considera uma matriz M. Isso é uma pura matemática, não tem nenhuma engenharia nisso. Você tem que falar o que essa matriz M representa, né? Então, faltou aqui você tem que dizer o que ela significa, né? Então, que é uma matemática. Você parece matemática pura e simples, né? Então, faltou assim ser um pouco mais claro nisso. Então, de novo, pensar no público para quem você está falando. O demais, eu gostei bastante da sua exposição. Parabéns. Obrigado. Meu irmão Manuel, parabéns primeiramente, né? Eu acho que você deu um show de bola para quem é da tua área de elétrica. Eu acho que os engenheiros elétricos devem ter ficado muito felizes com a tua explanação. O mesmo que os professores falaram, né? É o que eu senti também, mas acredito que nada que não dá para melhorar, né? Eu acho também que você poderia ter resumido mais um pouco o teu trabalho, né? Ele ficou muito extenso para a apresentação. A apresentação, no caso. Ficou muito extenso, mas, assim, geralmente, para quem publica em congresso, você deve ter mais ou menos essa ideia. A gente procura, né, fazer uma introdução curtinha, ir para a parte de desenvolvimento e focar nos resultados e na conclusão, né? Essa é a tendência, porque é o que você está fazendo, não é o que... A parte da introdução, geralmente, a gente pega a teoria, você apresentou muito bem, tá? Deu para ter uma boa linguagem, como o professor aqui disse, eu também concordo. Parabéns. Só precisa melhorar esses detalhes, tá? Tá, obrigado aí.